Essa questão traz um trecho do livro Racismo Linguístico, Os Subterrâneos da Linguagem e do Racismo. Para que a gente consiga entender um pouquinho melhor essa questão, eu acho interessante reler principalmente os trechos aqui destacados. Então, o texto começa dizendo que nenhuma língua tem cor em si, porque as línguas não existem, elas não são palpáveis e elas não têm uma cor. Mas, esse é o contraponto que o autor faz, que é muito interessante. Mas as línguas têm sujeitos por trás delas, ou seja, tem pessoas, tem indivíduos que as utilizam. E esses sujeitos são situados e datados, ou seja, eles estão no espaço e eles também estão numa época. No Ocidente, por sistemas de racionalidade que vem racializando sujeitos nas Américas desde 1492. Então a gente percebe que a língua não tem cor, mas as pessoas que a utilizam possuem cor e estão situadas em um espaço histórico, em um espaço social. Então o autor ele busca racializar a língua nessa medida, em que leva em consideração quem fala aquela língua, quais são os sujeitos desta língua. Tendo isso em vista, vamos ao comando da questão. A compreensão do sentido de racialização da linguagem defendida pelo autor é permitida por meio da associação. Então, a questão se interessa pelo mecanismo que ele associou. Como que ele consegue compreender esse sentido de racialização? Por meio de qual associação? Essa é a nossa pergunta. Então, vamos às alternativas. Primeiro, o período histórico vigente e a exclusão dos sistemas linguísticos orientais. Percebam que neste texto não é falado especificamente, não é associado o período histórico e a exclusão dos sistemas linguísticos orientais. Pelo contrário, o sistema ocidental é mencionado como uma área que foi influenciada por os processos históricos e linguísticos. Então, essa alternativa está o quê? Incorreta. Vamos a B. A imaterialidade das línguas, ou seja, elas não são materiais, e a falta de controle sobre o seu desenvolvimento. Percebam que, de fato, a imaterialidade das línguas ela é mencionada, porque ele diz que nenhuma língua tem cor porque ela não existe em si. Só que não é mencionada a falta de controle sobre o seu desenvolvimento, por isso está incorreto. Vamos a C. A depreciação de línguas ameríndias e a perpetuação do pensamento colonial. Apesar de mencionar que esses sistemas de racionalidade, eles vêm racializando sujeitos nas Américas, a depreciação de línguas ameríndias, ou seja, de línguas locais, não é colocado em questão. Por isso, isso está incorreto. Vamos a D. Os sujeitos que falam e as condições históricos-sociais que os situam. Exatamente, esse é o nosso gabarito. Porque como a gente viu, se racializa a linguagem na medida que reconhece que os sujeitos que falam as línguas são pessoas e também que eles possuem condições históricos-sociais que situam essas pessoas. Então, esse é o gabarito. E por último, os diferentes dialetos existentes e as variações linguísticas que os caracterizam. Neste texto, os dialetos e as variações linguísticas não são mencionadas. A língua não é racializada por esses mecanismos de variação, mas sim pelos mecanismos de considerar os sujeitos que falam essas variações linguísticas.